com grande satisfação e alegria por mais uma vez que o Senhor nos tem permitido estarmos na sua presença e com esse grande privilégio que Ele nos tem dado e podemos ministrar a santa palavra do Senhor e podemos entender um pouco mais aquilo que o Senhor quer de nossas vidas, podemos ler a palavra de Deus e também meditar um pouco. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. É o primeiro livro do Segundo Testamento. Matitiarro, seu nome em hebraico. Abra lá no capítulo de número 6. Capítulo de número 6 é maravilhoso, mas nós estaremos vendo somente o finalzinho, a partir do versículo de número 31 até o versículo de número 34, o finalzinho do capítulo número 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Matitiarro. Vamos ler. Eu creio que você já deve ter aberto a sua Bíblia, ou senão você vai acompanhar conosco, porque nos diz dessa maneira. Jesus dizendo: portanto, não fiquem ansiosos, perguntando: o que comeremos? O que beberemos? Ou como nos vestiremos? Porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. Seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Entretanto, busquem em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas estas coisas também lhes serão dadas. Não se preocupem com o amanhã. O amanhã se preocupará consigo mesmo. O dia de hoje já possui sarote ou aflições suficientes. É o que Jesus falou. É uma lição de vida para nós, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo, onde as pessoas vivem aflitas, as pessoas vivem ansiosas, chegando a ter problemas psíquicos, psicológicos, justamente por causa das aflições. Nós estamos vivendo, num momento em que tudo há uma correria. Nos grandes centros principalmente, nós sabemos que há lugares que viram de noite sem parar. Você pode ir a um supermercado, vai a um grande mercado e ele está lá, e 24 horas por dia você pode estar comprando, fazendo as suas compras. Nos grandes centros, nós vemos que ele fica ligado, porque há tanto trabalho durante a madrugada, durante o dia e durante os feriados. Não há sábado, não há domingo, não há feriado, não há dia de semana em que não se roda às 24 horas. E as pessoas vivem ansiosas nos grandes centros, andando de um lado para outro. Nós vemos que as pessoas buscam ao trabalho e às vezes atravessam a cidade de um lado para o outro. Acordam 3, 4 horas da manhã e chegam em casa próximo das 10 da noite. É uma, vamos dizer assim, uma loucura até, uma grande correria, em que as pessoas vivem dessa maneira, vão vivendo, buscando ao trabalho, buscando o progresso na sua vida, e muitas vezes deixam de viver. Nós sabemos que o Senhor, Ele projetou um dia de descanso, quando o nosso Deus eterno, Ele faz este mundo, Ele projeta um dia para o descanso. Mas não somente, quando nós percebemos, não era o dia de descansar somente para o trabalho, mas seria o dia do descanso, mas o descanso para nós estarmos servindo a Ele, deixarmos de trabalhar para procurarmos servir, porque a dificuldade naqueles tempos, de você estar nos cultos durante a semana, não tinha condição, era um trabalho mais agrícola, mais fora da cidade. Então dificilmente as pessoas viriam no meio da semana pela dificuldade, pela distância. Não havia estradas, veículos suficientes para o transporte, não havia iluminação que pudesse à noite termos os cultos. Então
o Senhor prepara um dia para que o homem pudesse descansar. Prepara até mesmo um ano, sabático, chamado ano sabático, que era o ano de descanso da terra. Havia necessidade de um descanso da terra. Então, tudo isso o Senhor projeta para que o homem vivesse, tivesse uma vida tranquila. O Senhor projeta o dia e projeta a noite, com o mesmo horário cada um, Nós sabemos que 12 horas do dia, 12 horas da noite. E projeta para quê? Para que durante a noite as pessoas pudessem descansar. Mas nos últimos dias, nós vivemos uma correria muito grande, há uma busca pela ascensão. Então todos precisam trabalhar, e às vezes a família toda trabalha. Se desligaram, as mulheres precisaram sair das suas casas, deixando seus filhos em creches, em escolas durante o dia, e quase não os vendo à noite, porque quando chegam já estão cansados, e no fim de semana muitas vezes trabalhando também. Então há uma correria muito grande. E o Senhor Jesus nessa palavra diz que às vezes nós ficamos preocupados com o dia de amanhã e começamos a perguntar: o que comeremos? Começamos a perguntar: o que beberemos? Começamos a perguntar: como nos vestiremos? E Jesus então, ele dá uma lição de vida. E ele diz: olha, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não confiam em Deus, as pessoas que não têm fé no seu Criador, eles ficam preocupados, ficam ansiosos, começam a ter problemas psíquicos devido à ansiedade, ficam ansiosos, e isso acarreta danos, prejuízos, ao organismo, porque se a mente não estiver boa, mente sã, corpo são, nos diz o grande ditado. E se a mente não estiver boa, então o corpo não vai estar, porque nós sabemos que o cérebro trabalha automaticamente dentro dos nossos órgãos para que tudo aquilo que nós fazemos, para que tudo se dê bem na nossa vida. Mas se nós somos ansiosos, começa problemas gástricos, problemas intestinais, outros órgãos podem sofrer de problemas como o coração, começa uma arritmia e assim por diante. Muitas doenças têm surgido em nosso meio justamente por causa das aflições que as pessoas têm passado, porque muitas vezes não confiam no Senhor, não têm fé. Nós vemos que quando o Senhor tira o povo do Egito, quando o Senhor faz aquela grande obra com o povo judeu, com o povo hebreu, tirando eles da escravidão do Egito, Ele os conduz pelo deserto. E sabemos também que havia um caminho próximo que em poucos dias todo o povo poderia atravessar. Mas o Senhor queria mostrar para aquele povo que Ele poderia sustentar, que todas as aflições, todas as necessidades seriam supridas pelo Senhor. No lugar onde não se podia plantar, eles não plantaram. No lugar onde não havia relva suficiente para tratar os animais que eles tinham, para poder viver, comendo a sua carne, para poder viver com a produção do seu leite e assim por diante. Nós vemos então que o Senhor demonstra para eles durante 40 anos mais ou menos, que o povo esteve no deserto. O Senhor mostra para eles que mesmo aonde não havia água, o Senhor fez com que vertesse a água e eles pudessem ser sustentados, não somente da água, mas o Senhor manda o maná dos céus, manda o pão dos céus para eles. E durante aqueles 40 anos comeram também codornizes, quando tiveram desejo de comer carne, o Senhor envia codornizes para eles. Então nós vemos que o Senhor queria demonstrar ao povo, ao seu povo, ao povo escolhido, ao povo que Ele escolheu para que pudesse proclamar a sua palavra, que fizessem o templo, o local da reunião, onde Ele pudesse estar no meio do povo, e um povo especial que foi escolhido para transmitir a palavra, para proclamar o Deus eterno, o Deus criador, o Deus verdadeiro ao mundo,
Então ele mostra para eles que durante aqueles 40 anos, a Bíblia nos diz, né, que as sandálias deles não estragaram, as suas roupas não envelheceram, né? Não houve necessidade de trocas, né? Porque o Senhor sustentava eles. Os animais que eles trouxeram e tinham, eles comiam mesmo no deserto. Eles saciavam a sua fome e a sua sede naquele grande deserto durante todos esses anos. O Senhor enviava para eles todos os dias, né? Enviava uma nuvem durante o dia para que eles não fossem castigados com o sol naquele deserto. E aí durante a noite, né, que se esfria aquela areia do deserto, as pedras elas esfriam, não conseguem reter o calor e se esfriam rapidamente. Então ele mandava uma coluna de fogo para aquecer, para iluminar aquele povo ali no meio do deserto. Durante todos aqueles anos, o Senhor acompanha ele com essas bênçãos, para provar para eles que eles não precisavam se preocupar com o dia de amanhã, né? O Senhor demonstra a eles mesmo na distribuição do maná, que a Bíblia fala que durante a manhãzinha, no amanhecer, então caía aquele maná como um sereno caía dos céus, né? E ficava ali exposto, e eles então colhiam pela manhã, bem cedinho eles colhiam aquele maná. E o Senhor os ensina que não adiantava colher demais, não precisava colher para outro dia, para a semana, para o mês, né? Não precisavam ficar atormentados e preocupados com o dia de amanhã. Por quê? Porque no outro dia vinha novamente a bênção do Senhor e o maná descia. E aqueles que a Bíblia nos mostra e nos fala que aqueles que não confiavam, aqueles que eram gananciosos, aqueles que tinham medo, que não tinham fé, que não criam na palavra de Moisés dita pelo Senhor, né, para que colhessem somente o que fosse necessário para cada família. Deu até a medida para cada pessoa comer, para cada criança, para cada adulto, para cada família. O Senhor dá a medida que fosse necessário, né? O Senhor aplica uma dieta para o seu povo naquela região, naquele deserto escaldante. E aí então alguns gananciosos que não acreditavam colhiam a mais. E o que acontecia? Ele no outro dia estava apodrecido, estava cheio de bichos, né? Por quê? Porque pela manhã do outro dia novamente caía o maná do deserto, e isso por anos a fios. Por quase 40 anos, ou mais ou menos 40 anos, aconteceu isso para eles, né? Somente no dia de sábado, somente na sexta-feira eles poderiam colher dobrado, porque no sábado eles não poderiam colher, né? O dia do descanso, o Senhor falava não haverá colheita. Então quando eles colhiam na sexta-feira o dobro da medida, para o sábado nós vemos que não estragava, né? No sábado estava ali o maná novinho, fresquinho, como se fosse caído naquele dia, né? E não estragava. Mas qualquer outro dia, aquele maná, ele estaria estragado se fosse colhido a mais do que o necessário para cada pessoa. E o Senhor então quer provar o quê? Que Ele é o provedor de todas as coisas. O Senhor quer provar com isso que mesmo eles não trabalhando, né, parando um dia, descansando um dia, né, para buscar o reino de Deus e a sua justiça, como disse Jesus, seria suprido para ele, mesmo quando o Senhor determina o ano sabático, né? Era o ano em que eles não estariam colhendo, não estariam plantando nada, eles plantavam naquele ano, e o Senhor promete para eles que eles estariam colhendo no ano anterior, suficiente para os 2 anos que iria sobrar, né? Veja a provisão do Senhor. No ano antes do ano sabático, né, o Senhor traria a colheita em dobro, para que no ano seguinte eles pudessem ficar em casa e a terra assim descansasse, a terra assim pudesse estar renovada para poder continuar produzindo. Então foi o que disse Jesus: nós não precisamos preocupar com o dia de amanhã, não precisamos nos preocupar, não precisamos ficar ansiosos. O Senhor sabe que nós precisamos comer, o Senhor sabe que nós precisamos beber, o Senhor sabe que nós precisamos nos vestir, precisamos estar vestindo, comendo, bebendo.
Não há uma necessidade de nós não confiarmos no Senhor. Não é por isso que nós não precisamos ou não podemos fazer algum plano para as nossas vidas, mas não todo plano seja considerado na parte do Senhor. O próprio apóstolo Tiago nos ensina isso. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical, que ele nos ensina em que nós precisamos ter a confiança totalmente voltada para o nosso Deus, né? Buscando o seu reino, a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É promessa do Senhor, é promessa de Jesus. Às vezes nós queremos a ganância, a ansiedade, né? O desejo nos toma conta, nos toma de ímpeto, e nós somos levados a abandonar as coisas do Senhor para buscarmos os bens materiais, e nos esquecemos dessa palavra que Jesus falou, ou não queremos crer nessa palavra, ou não cremos nessa palavra que o Senhor Jesus falou, que se nós buscássemos o reino de Deus e a sua justiça, tudo aquilo que nós necessitamos seria dado pelo Senhor, porque Ele sabe das nossas necessidades. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor sabe o que eu preciso, o que você precisa. E às vezes a nossa ganância é muita. Às vezes nós queremos fazer como eles fizeram ali no deserto, colher a mais. Queremos colher tanto que não nos vai adiantar. Quantas pessoas correm, gananciosamente guardam, gananciosamente eles adquirem, mas nunca aproveitam, porque eles não podem parar. Eles não podem parar, né? E quando para, já estão infelizmente indo para um caixão, e não se aproveita nada daquilo que ele fez, não tira proveito daquilo que ele produziu, não tira proveito daquilo que ele adquiriu durante a sua vida, porque ele despreza no primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele esquece de buscar o reino de Deus e toda a sua justiça. Busca aquilo que é necessário para ele, com provisões, né, para muitos dias, muitos anos, e esquecem de estar buscando o Senhor, que é provedor de todas as coisas, que disse certa vez: e se eu fechar os céus e não houver mais chuva? né? Passamos por um período semelhante, estamos passando por um período desse, né? Se o Senhor fecha os céus, quem pode fazer chover? Aconteceu isso, né? Quando Elias ora, o rei Acabe, né? Ele estava lhe perseguindo e ele ora para que não chova. E a Bíblia nos relata que por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. O historiador Flávio Joséfo diz que as frutas, né, chegavam até a dar flores às árvores e produzir fruto, mas quando ia se colher, ela não tinha validade, ela virava pó, né? Quando ia se pegar, era um pó somente. E chegava até muitas vezes, como ele relata pelos contos históricos no seu livro, né? Ele então diz que chegava a cair alguma chuva, mas o calor era tão imenso que ela não chegava até o solo, ela evaporava antes. Ela chegava a cair, mas pelo fato do calor havia uma evaporação antes que a chuva chegasse ao solo. Por 3 anos e 6 meses não choveu, até que novamente Elias ora outra vez. E a Bíblia nos relata que Elias era homem sujeito às mesmas paixões como nós, não era diferente, mas ele cria no Senhor, ele aplicava a sua fé, né? E no entanto ele foi sustentado durante esse tempo. O Senhor guardou a ele durante todo o tempo que esteve sem chuva, sem plantação, sem colheita. O Senhor sustenta Elias. Então devemos confiar em quem? No que as pessoas falam ou no que Deus fala através da sua palavra sagrada, que cremos que é a verdade absoluta que traz as nossas vidas. E o Senhor Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino, e também a sua justiça, e todas as coisas que nós necessitamos o Senhor vai suprir, né?
Ele suprirá todas as nossas necessidades. Nos serão dadas todas as coisas pelo Senhor. Quando nós temos fé e confiança, quando nós não nos esquecemos de Deus em nossa vida, quando nós não nos esquecemos da obra de Deus que Ele pode fazer, quando nós não nos esquecemos daquilo que nós precisamos fazer, que é adoração. Nós fomos criados para adorar ao nosso Deus, e muitas vezes o relaxo, o desleixo, o desprezo faz com que nós não venhamos a adorar verdadeiramente o nosso Deus, faz com que nós venhamos ou não venhamos a fazer a vontade do nosso Senhor em nossa vida, faz com que nós desprezemos a sua palavra e nunca venhamos a ler e nem saber o que está escrito nela, faz com que nós não venhamos nem estudar, para saber, para entender o propósito do Senhor para as nossas vidas, do Deus eterno, Criador de todas as coisas, que disse através de Jesus: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que nós necessitamos vai ser acrescentadas, o Senhor nos dará. E nós às vezes não temos essa fé, nós às vezes corremos, buscamos, lutamos com nossas próprias forças. Lembre-se do povo do deserto: não plantavam, mas colhiam, não cavavam poços, mas o Senhor lhes dava água, lhe deu água por 40 anos, talvez a água melhor que qualquer ser humano pôde ter bebido em sua vida. Já bebeu, e nunca irá beber água como aquela, projetada pelo Senhor, dada pelo Senhor para as vidas deles, água que saciava a sua sede, água que supria a sua necessidade diária, pão dos céus, mostrando que o Senhor é poderoso para suprir as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos, e quando nós fazemos a sua vontade, quando nós procuramos fazer a sua vontade, o Senhor então vai projetar para a nossa vida aquilo que nós precisamos. Não se preocupe, pode fazer planos, não tem problema. Faça planos no Senhor, como diz Tiago, nunca achando eu faço, eu quero, amanhã eu farei isso e eu faço isso. Não, sempre na dependência do seu Deus. Se o Senhor assim permitir, amanhã eu faço isso. Se o Senhor assim permitir, eu vou ser isso amanhã. Se o Senhor assim permitir, eu vou a tal lugar, hoje ou amanhã ou outro dia. Não haverá proibições de planos, mas sempre no Senhor, aguardando no Senhor, aguardando que é o Senhor quem projeta as coisas para a nossa vida e sempre nos dará o melhor, quando nós procuramos fazer a sua vontade. E as pessoas têm se esquecido, as pessoas têm vindo para somente buscar, somente com a ganância, com o ego, com o eu, buscar do Senhor, mas não querem entregar nada, não querem entregar a sua vida, não querem cultuar verdadeiramente, não querem fazer a vontade do Senhor. Mas o Senhor diz, o Senhor Jesus: busque em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Será que você pode confiar nisso? Será que você pode crer nisso? Será que você pode aplicar para a sua vida essa palavra? Eu tenho certeza que se você fizer isso, como eu fiz, porque há muitos e muitos anos, quando aprendi essa palavra, eu apliquei em minha vida, e tenho visto que as coisas caminham, mesmo às vezes quando nós não estamos nem esperando, nós sabemos que o Senhor é poderoso para dar além do que pedimos ou pensamos, além dos nossos planos. Ele é poderoso para dar, e Ele dá sempre acima, sempre além do que nós buscamos, O Senhor nos dá, o Senhor nos faz, o Senhor projeta, tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Basta nós buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça, e as coisas serão encaminhadas. O próprio Senhor vai encaminhar, mas às vezes nós queremos buscar para nós, nós queremos buscar para mim, para o eu, para a minha família, e esqueço das coisas de Deus. E não podemos fazer dessa maneira. Precisamos ficar sob a vontade do Senhor, precisamos ficar nos planos de Deus, cumprindo a sua vontade, estando na sua presença, para que todas as coisas possam acontecer segundo
aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar e nós possamos aplicar verdadeiramente esta palavra em nossas vidas. Que nós venhamos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas que nós necessitamos, o que nós vamos beber, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, todas essas coisas, tudo que nós precisamos, o Senhor vai acrescentar em nossa vida. Ele nos dará, porque Ele conhece a mim, conhece a você, conhece a minha necessidade e a sua necessidade, mas Ele espera que nós o busquemos. Ele espera que nós estejamos buscando o seu reino, a sua justiça para as nossas vidas, para vivermos melhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração, e eu agradeço essa rica oportunidade. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus, você pode estar nos ligando agora.